O quão importantes são os ministros do STF? Atualmente, a Suprema Corte conta com 11 ministros, 10 homens e uma mulher. Pessoas que decidem o futuro da nossa nação. Mas, em regra, qual é a função do STF? Como juízes, os ministros da Suprema Corte são um órgão do Poder Judiciário que tem a função principal garantir que os poderes executivo e legislativo atuem de acordo com a Constituição Federal. Na prática, o STF é o guardião da Constituição, ou deveria ser. Falo isso pois o STF deixou há tempos de ser uma instituição técnica do Poder Judiciário e passou a ser um puxadinho dos interesses políticos daqueles que desejam permanecer no poder e continuar saqueando a nossa nação. Tudo isso pode mudar com a eleição de 2026, pois o presidente que assumirá o cargo em 2027 poderá, em seus 4 anos, indicar 2 ministros à Suprema Corte, tendo em vista que em 2028 um ministro irá se aposentar, em 2029 a única mulher do Supremo Tribunal Federal também irá se aposentar. Você pode estar se perguntando, mas o que isso muda na prática para o brasileiro? Nos tempos mais sombrios da República Brasileira, a competência sobre a descriminalização do porte das drogas, que deveria ser do Congresso Nacional, passou a ser debatida por aqueles que deveriam ser o guardião da Constituição. Porém, na prática, é o inimigo número 1 da nação. Em junho de 2024, o STF, por 8 votos a 3, decidiu descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal e fixou a quantia de 40 gramas para diferenciar usuário de traficante. O usuário pode adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de maconha, não é considerado criminoso. Porém, o traficante na qual ele compra, sim. Ministros que votaram contra foram ministros Zanin, André Mendonça, Nunes Marques. Os que votaram a favor foi Gilmar Mendes, que relatou, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Dias Toffoli, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Os 2 últimos são exatamente os que irão se aposentar em 2028 e 2029. Daí a importância do presidente que irá ganhar a eleição em 2026. A única coisa que o brasileiro deseja abortar são as decisões autoritárias e ditatoriais de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas não é isso que os iluministas desejam. Pelo contrário, há um consenso na Corte Brasileira sobre a legalização do aborto. Em setembro de 2023, o STF iniciou o julgamento de uma ação que defendia a descriminalização do aborto até 12 semanas de gestação. Isso mesmo, 12 semanas. A presidente do STF, na época, ministra Rosa Weber, decidiu pela descriminalização. O ministro Luiz Roberto Barroso pediu destaque, sendo assim travou o julgamento. Já em maio de 2024, Alexandre de Moraes suspendeu cautelarmente a resolução 2378 de 2024 do Conselho Federal de Medicina, que dificultava o aborto em casos de estupro. O ministro considerou que o Conselho Federal de Medicina ultrapassou o seu poder regulamentar. A pergunta que se faz é: qual o motivo dos ministros do STF têm com relação às pautas caras que interferem diretamente na família e nos bons costumes? Tendo em vista que tais assuntos não são de competência dos ministros, pois quem legisla é o Congresso e não a Suprema Corte.